tudo que nós procuramos falar aqui, né? Não somente no culto de ensino, mas as demais programações que nós temos na igreja, nós procuramos sempre falar a respeito de Jesus. E quando nós falamos alguma coisa de nós, é do que Jesus também fez, né? Então ele sempre continua sendo o nosso alvo e o nosso foco. Nós estamos aprendendo a respeito de que você foi criado de propósito para um propósito. Como eu disse nas outras vezes anteriores, né? Quem nunca questionou a sua existência, né? Quem nunca se perguntou para Deus a razão de existir? Isso aconteceu principalmente nos momentos mais difíceis que nós já passamos em nossa vida, né? Porque na nossa mentalidade, uma vez que Deus nos criou ou nos trouxe à existência, Ele cuida de nós, né? E na verdade Ele cuida mesmo. Cuidou até quando nós estávamos no mundo e ainda continua preservando a vida daqueles que ali estão, né? Porque, como eu já disse outras vezes, se fosse pela vontade do nosso adversário, ele mataria todo mundo em fração de segundos. Só não mata porque ainda o Senhor vela pelo povo, né? E nós já meditamos, estamos aí nem para um mês, né? Eu estava vendo aqui, já escrevi aqui, né, no tablet 25 páginas desse ensino. E aí eu tenho intercalado, às vezes, com o domingo também, aproveitando a oportunidade. Até falei para minha esposa hoje, falei, rapaz, e ainda estou no começo, 25 páginas, quando concluir, acho que dá para escrever um livro, né, presbítero? Escrever um livro, quem sabe futuramente, né? Deus preparar alguém, vamos escrever livro, fica bom, né? É bom para crescimento. E nós estudamos já a respeito de alguns assuntos. Os irmãos conseguem lembrar o que nós já tratamos a respeito desse assunto? Na verdade, nós ainda estamos na primeira parte do tema, né? Que é nascer de propósito. Nós não chegamos ainda qual é o propósito da nossa existência. Citamos alguns pontos, alguns detalhes, mas ainda afinco nós não chegamos a isso. Nós falamos sobre que nós fomos criados de propósito. Falamos isso até mesmo no culto de domingo, na mensagem que nós tivemos, mostrando que a existência de todas as coisas só foi possível porque Deus já tinha um plano e Jesus já havia escolhido se entregar por nós, né, antes de todas as coisas. Isso mostra que é de propósito a nossa existência, né? Como também comentei no domingo, não teria razão para Deus nos criar e criar todas as coisas, uma vez que a humanidade toda ela iria se perder, né? Então Deus, ele cria a partir de um plano que ele já tem para a redenção de todos aqueles que creem no Senhor, né? Nós citamos também, os irmãos lembram alguma coisa aí para a gente falar? Quem lembra alguma coisa que nós já citamos no decorrer desse ensino? Citamos que Deus, ele nos acompanha nos mínimos detalhes. Lemos até o Salmo de número 139, onde até nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós vimos ali que Deus, ele fala que os detalhes todos ele tem acompanhado, né? E falamos também um pouco sobre a criação de Deus. E tudo isso vem nos mostrando que nós fomos criados de propósito. E na terça-feira passada a gente começou, na verdade, a falar sobre
um princípio, né, que nós precisamos ter antes de saber a razão da nossa existência. Que nós já temos certeza, eu acredito que ninguém, nenhum dos irmãos e as irmãs tem dúvida de que Deus criou você de propósito. Eu acredito que alguém tem dúvida a respeito disso ainda, de que a sua existência não foi de propósito. Alguém tem essa dúvida mediante do que nós estudamos? Se tiver, aproveita, é culto de ensino, nós estamos aqui talvez para ajudar, orientar. Alguma pergunta a respeito, né, desse propósito que Deus tem da sua criação? Alguém? Não? Então nós podemos continuar falando, né, sobre um princípio importante que nós precisamos ter. Nós começamos falando na semana passada e acredito, permitindo Deus, nós conseguimos concluir hoje, né? Nós citamos, na verdade, no domingo retrasado, se eu não me engano, não recordo se foi eu que ministrei ou foi o pastor Levino, não me recordo, acho que foi eu, e eu citei um pouco também, né, sobre que nós precisamos saber, antes de nós saber qual é o propósito da nossa existência, antes de nós viver o propósito da nossa existência, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Vocês lembram disso? Num domingo eu preguei sobre isso, né? Quem nós somos em Cristo Jesus? Qual é a nossa identidade? Porque uma vez que nós sabermos o propósito da nossa existência, mas sem saber quem eu sou em Cristo Jesus, nós corremos um risco muito grande do propósito a nossa existência se tornar destruição para a nossa vida. E aí usamos o exemplo até do próprio Satanás, que anteriormente era anjo, mas porque ele perdeu a sua identidade, ele se transformou de anjo para demônio. Então, ou seja, ele achava que o propósito da existência dele poderia ser continuado sendo cumprido sem estar debaixo da autoridade de Deus. Quando ele pensou isso, o propósito da existência dele lhe transformou em diabo, em demônio. E isso pode ser semelhante ou soar de uma forma que nos traga um despertamento. Por quê? Porque viver o propósito de Deus para a nossa existência nessa terra, longe de Deus, nós corremos o risco de sermos destruídos. Por quê? Porque estarmos longe de Deus, nós vamos ser controlados, orientados, influenciados, dirigidos pelo próprio diabo. Irmão, não tem como o ser humano ficar no meio termo. Esse negócio das pessoas, eu não acredito no diabo, não acredito em Deus. Tudo bem, não acredita. Mas se você não estiver diante do Deus que te criou, naturalmente que o diabo ele vai te dominar. Nenhum de nós temos capacidade humana, psicológica, intelectual, força física, de poder dizer que o diabo não vai me dominar longe de Deus. Vai dominar. Não tem como. E o que o diabo mais quer enganar as pessoas é isso. Ela achar que ela vive a sua vida debaixo das suas próprias escolhas. Não. Vive a vida longe de Deus debaixo das escolhas do próprio diabo, que conduz a pessoa pelas suas paixões a fazer as coisas que agradam a ele e desagrada a Deus. Como eu citei também que já aconteceu, eu tive essa experiência de ver pessoas que descobriram o propósito de Deus, e podemos dizer, como eu iniciei, descobriram qual era o chamado de Deus para a vida dele ou para a vida dela, mas não tinha identidade. Não sabia quem era em Cristo Jesus. E foram pessoas que trouxeram escândalos para a igreja. Foram pessoas que destruíram as suas próprias vidas. Não porque não tinha chamado, mas porque também não tinha mais identidade. E aí também nós corremos o risco de ter identidade, descobrir qual é o nosso chamado, mas após descobrir qual é o nosso chamado, qual é o propósito da nossa existência, nós também corremos o risco
de perder a identidade e ser destruído pelo propósito. Isso é importante nós observarmos. E aí na semana passada nós começamos a dizer a respeito sobre a primazia, qual é a nossa identidade primária. Quem lembra que nós falamos? Qual é a nossa identidade primária? Nós começamos a falar sobre isso e nós vamos continuar hoje. A irmã Jéssica que acertou ainda, irmã Jéssica, que ele disse, você vai esquecer? Servo. A nossa identidade primária é servir. O primeiro propósito para nossas vidas é de servo. Foi aí que nós citamos que Satanás, quando era anjo, se perdeu, porque ele não queria mais servir a Deus. Ele queria se igualar a Deus e dominar todas as coisas. Então ele perdeu a sua posição porque ele não queria ser mais servo. E aí entra a questão que nós nunca podemos nos esquecer que a primazia, a nossa identidade primária que nós precisamos ter, quando alguém olhar para nós, identificar a primeira coisa, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva de Deus. É essa identidade primária que nós precisamos ter. Não é ali vai um pregador, não é ali vai um cantor, não é ali vai uma pessoa sábia na palavra, não, ali vai um servo do Senhor. Porque antes de tudo, a nossa maior identidade, ela, olha lá, já está me caçando ali, ó, tá vendo? Você lembra do pastor, né? Eu estava conversando com a sua mãe, eu falei assim, ó, ele guardou a minha voz, por quê? Porque quando eu orava por você e por ele, pelo Felipe, era onde te trazia paz. Então, como traz paz para você, trazia paz para ele. Aí ficou gravado. Não é verdade? É verdade. A voz que trazia paz, que pensa. Tá vendo? Já está acompanhando. Tá? Olha lá, tá vendo? Está querendo acompanhar o pastor, que benção. Então, ou seja, nós precisamos saber disso, irmão, porque se nós perdemos essa identidade de servir, nós corremos o risco de nos perder. E aí nós citamos o exemplo de Satanás, citamos o exemplo de Saul, né? Que deixou de servir a Deus para servir o povo, porque sempre a justificativa que ele tinha para dar a Samuel era porque o povo estava se dispersando, era porque o povo estava inquieto, era porque o povo estava fugindo, mas desobedeceu a Deus. Ou seja, deixou de servir a Deus para servir o povo. Antes de você servir alguém, você só vai ser um bom servo para alguém se primeiro você servir a Deus. Eu não posso ser um bom servo aqui na casa de Deus como pastor, se primeiro eu não for um bom servo para Deus. Eu não posso. Nós precisamos entender essa identidade. E aí, continuando, amados, nós vamos continuar falando sobre essa posição de servo que Deus nos chamou. Jesus é o nosso exemplo para seguir, o exemplo para ser seguido. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, alguém que achar, lê para nós, por favor. E aí eu peço, o irmão Wellington, por favor, pega o microfone, se alguém erguer a mão, você entrega, ou o Luiz, pode ser? Tá no pente aí, Wellington? Quem vai ler? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quem for ler ou for comentar alguma coisa, por favor, faça no microfone que a gente está gravando, tá? Quero justificar a ausência da tia Luzinete, né? Tia Luzinete, ela está viajando, né? O irmão Luiz também, Luiz Carlos, ele mandou uma mensagem, ele não está bem, está com sinusite, justificou a ausência. Nosso irmão Diácono Abel também justificou a ausência, ele já está trabalhando, tá? Então, aproveitando esse momento. Tá aí? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz o quê? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Observa que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele imita Cristo, porque Cristo é o nosso maior exemplo, né? Nós precisamos nos espelhar a Cristo.
E aí Jesus, nós já falamos a respeito do anjo que virou demônio, falamos de Saul, e agora nós vamos usar Jesus como nosso exemplo, tá? A carta do apóstolo Paulo, na verdade, as cartas dos apóstolos, presta atenção nisso aqui, ó, compõem as doutrinas da igreja de Jesus. O que significa doutrina bíblica? Quem sabe dizer o que significa doutrina bíblica? Porque a palavra doutrina ela não é específica da Bíblia. Existe a doutrina científica, existe a doutrina cultural, filosófica, mas a bíblica, o que significa doutrina bíblica? Quem sabe dizer? Oi? Ensinamento, é isso? Mandamentos da Bíblia? Fundamentos? Significa ensinamentos e princípios contidos nas Escrituras. Ela não é só um ensinamento, mas ela leva consigo princípios que servem como regra de fé e prática para os cristãos, ou seja, onde nossa identidade é gerada. A doutrina dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, a carta de Tiago, a carta de Judas, é aonde a igreja, ela precisa estar enraizada nos ensinamentos dele, não na cultura. Existe uma separação entre a cultura e os ensinos, porque existe também nas cartas inserida a cultura. São culturas, por exemplo, usar véu na cabeça era algo cultural, por isso que a igreja atual não usa. Mas a doutrina sobre amor, sobre comunhão, sobre perdão e sobre salvação, sobre Cristo, é diante das cartas. É por isso que nós, amados irmãos, nós precisamos valorizar o ensinamento bíblico. É impossível ter uma identidade, ou seja, sabermos quem somos em Cristo Jesus, fora dos ensinos bíblicos, fora da doutrina bíblica. É importante, se a igreja entendesse isso, se toda a igreja que se diz que quer ser salvo, que quer morar com Cristo na eternidade, entendesse esse valor, não perderia uma terça-feira e não perderia uma escola bíblica dominical. Porque quem vem no ensino bíblico e quem vem na escola dominical tem mais, ou seja, está mais perto da eternidade do que aqueles que não valorizam. Isso é importante, por quê? Porque fora da doutrina bíblica, nós somos movidos pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos, e a nossa fé não está baseada em Cristo Jesus. Meia hora de pregação, irmão, não vai mudar a sua vida. Tem pessoas que vêm na igreja uma vez por semana e olha lá quem for pregar. Aí ouve a mensagem e acha que é o suficiente. Um dia Deus vai preparar, eu já tenho na minha mente, eu não meditei ainda, mas tem uma mensagem, se eu não me engano, no livro do profeta Isaías, que Deus denuncia ao povo sobre eles ir à fonte, buscar a água da fonte e colocar em cisternas rotas. Isso fala de eles não quererem ir na fonte, mas por ter na cisterna é o suficiente. Ou seja, a fonte é a igreja, é o ensino. Mas aí leva, em vez de viver, coloca na cisterna, para ser alimentado por aquela água, por semanas, por dias. Só voltam à fonte quando acabar. E não é isso que Deus denuncia isso. Porque o povo deixa de ir à fonte, que jorra água viva, para viver em cisternas rotas. Então, ou seja, uma mensagem de meia hora, de 40 minutos, não é o suficiente para dizer que eu sei a respeito das doutrinas bíblicas. Isso é importante. Nós precisamos valorizar isso, a igreja precisa valorizar. É por isso que vira e mexe algum domingo eu entro no ensino. Eu prego ali, eu trago um ensino de 40 minutos, mas eu entro no ensino. Por quê? Porque eu sei que a igreja está dormindo. Por exemplo, o ensino que eu trouxe domingo, ora, para trazer, não porque eu que estou trazendo, entenda isso, mas o ensino a respeito do que eu trouxe no domingo, era para o povo despertar em querer saber qual é o propósito da existência deles. Mas você vê que a maioria não tem interesse nisso.
E aí acham que naquele grande dia vão ser salvos pela presença dos cultos. E não é isso que vai salvar ninguém. Mas vamos continuar aqui. Um outro texto que vamos meditar sobre nossa primeira identidade de cristão está na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. E aí nós vamos, acredito, nos prender aqui hoje nessa carta. Capítulo de número 2. Se alguém quiser comentar alguma coisa, erga a mão, tá? Alguém leva o microfone? Tá aí o microfone aí? Luiz, tá o microfone aí, Luiz? Só se for olhar para ele lá. Aí. Tá seco. Por favor, meu amigo. Liga o microfone. Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor falou que a primeira identidade é servir. Em João capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus está sendo batizado no Jordão, vem uma voz do céu, confirmando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do Pai dizendo: este é o meu Filho amado a quem me comprazo. No caso, não seria ser filho primeiro para servir, pastor? Assim. Não, por quê? Porque só é filho quem sabe servir. Porque se você coloca filho primeiro, então você está dizendo que a pessoa pode ser filho e não precisa servir. O dia que o filho pródigo achou que, mesmo sendo filho, poderia deixar de servir, foi aonde ele foi cuidar dos porcos. Então, o primeiro é servir. Depois você é filho. Porque só é filho quem sabe servir. Ou seja, aquele que se aproxima, que reconhece, dá o direito. Quem dá o direito para quem? Para quem sabe servir. Eu vou ter o direito de ser filho de Deus quando eu entender que Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Aí, João capítulo 15, quando fala da figueira verdadeira que é Cristo, ele fala assim, então não serei mais meu servo, mas serão meus amigos. Ou seja, vai passando as etapas. Por quê? Porque servo já é. Aí quando você entende isso e você valoriza essa identidade, não significa que você vai deixar de ser servo, mas você vai passar a ser um amigo íntimo de Deus. Então, ou seja, para ser filho, tem que saber servir. Porque para ser filho, você tem que reconhecer. Reconhecer o quê? A soberania dele. Quando você reconhece, automaticamente você é servo e você passa a ser filho. Certinho, meu amigo? Amém, meus irmãos? Algum comentário a respeito disso? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, aí vocês acompanham comigo, que eu vou estar lendo paulatinamente e vou estar comentando, para a gente chegar, porque nós começamos dizendo que Jesus é o nosso maior exemplo, tá? Jesus é o nosso maior exemplo, tá? Então vamos lá. Versículo 1 começa dizendo assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo. A palavra exortação significa encorajar, advertir, aconselhar e motivar alguém a seguir os ensinamentos de Jesus e obedecer a Deus. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, se há alguma motivação, se há algum encorajamento através dos conselhos de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, ou seja, se em nosso meio está tendo encorajamento, se estamos sendo advertidos, se estamos sendo aconselhados e motivados a seguir os ensinamentos de Jesus e obedecer a Deus. É isso que o apóstolo Paulo começa dizendo. Aí continua o versículo. Se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, ou seja, se está havendo isso em nosso meio, ele inicia o versículo 2, completai o meu gozo, ou seja, a minha alegria,
A igreja de Filipenses é uma igreja que o apóstolo Paulo chega diferente das demais cartas. Ele chega elogiando a igreja, agradecendo, se eu não me engano, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 6 ou 3, ele vai dizer assim, ó: todas as vezes que eu lembro de vós, eu lembro com alegria, por causa da fé deles, por causa do apoio deles ao ministério, ao trabalho de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele inicia essa igreja agradecendo. Por quê? Porque era uma igreja que tinha um exemplo de cristão, de fidelidade a Deus. E aí ele chega assim, ó: vocês têm ensinamento, vocês têm exortação, vocês têm aconselhamento. Aí ele fala: complete o meu gozo, complete a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Olha aí, agora entra um ponto aqui importante. Tem ensinamento, tem doutrina, tem aconselhamento, tem motivação. Ou seja, Deus está fazendo a obra no meio de vocês. Só que não pare por aí. Ele continua dizendo: vocês precisam ter o mesmo pensar. Olha, continuando, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Isso fala de estarmos juntos no mesmo propósito. Você lembra lá no primeiro dia que eu comecei esse ensino, eu falei sobre o chamado de Deus universal, o chamado geral e o chamado individual. Aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando a princípio do chamado geral, que é o chamado para a igreja. Chamado universal é chamado de salvação para o mundo todo. Nós fomos salvos em Cristo, viemos para a igreja, qual é o próximo passo? É o chamado geral. Depois desse chamado geral, vem o individual de cada um. E o chamado que Deus tem geral para nossas vidas, é onde o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos estarmos juntos no mesmo propósito, falar a mesma língua. É onde o próprio Cristo fala, quando ele é acusado de libertar ou fazer milagres por Belzebu, que era os príncipe dos demônios. E aí Jesus fala assim: estaria o governo de Satanás dividido? Aí ele usa esse exemplo, porque uma casa dividida não subsistirá. Então ele está dizendo, o governo de Satanás é mais organizado que qualquer governo que exista na terra. Tem esse detalhe que você precisa entender, irmão. O governo de Satanás não é bagunçado, não. Se fosse bagunçado, o mundo hoje estava prostrado diante de Jesus. A maioria das pessoas hoje que estão no mundo estão vivendo a vida dissoluta porque o governo de Satanás é organizado. E aí Jesus, ele chega dizendo isso. Então, ou seja, quando o apóstolo Paulo está dizendo para nós termos o mesmo propósito, termos o mesmo pensamento, o mesmo ânimo, ele está dizendo para nós vivermos em unidade, para nós falarmos a mesma língua, para nós termos o mesmo propósito, Qual é o propósito da igreja? Primeiro é cuidar de nós que estamos aqui dentro. A carta, o escritor aos Hebreus, ele fala: cuidai dos domésticos da fé. Primeiro focar em nós. Após isso, alcançar os que estão lá fora. Então é esse o propósito de Deus até que ele venha. É o propósito de Deus para a sua igreja. Aí, só que ele vem continuando orientando, no versículo 2 ainda. Não façais por contenda. Ou seja, não faça nada por contenda. Não fazer as coisas para dizer que faz melhor do que o seu irmão. E isso, nós somos tendenciosos a isso. Sempre tentar fazer melhor do que o outro para mostrar que faz melhor. A irmã vem limpar a igreja, aí a outra vem, eu vou limpar melhor do que ela, para saber que eu faço melhor, para todo mundo ver todo mundo saber que eu faço melhor. O irmão vai tocar o violão, aí chega alguém, eu vou tocar e vai ver que eu toco melhor. Tem muito isso, irmão, disputas. Eu lembro quando eu passei na casa de cooperação, tinha 2 casas, mas o culto era o mesmo, era unido o culto. E aí o pastor um dia inventou para fazer uma coisa errada, fazer 2 ministérios de louvor, um da casa, um da casa. Rapaz, pensa uma disputa, para quem cantava, para quem tocava melhor. E aí saiu do foco de adorar a Deus e passaram a confrontar quem tocava melhor.
E aí isso acontece na igreja de Corinto, quando o povo começa a querer colocar o Apolo contra Cefas, contra o apóstolo Paulo, contra Jesus. Por quê? Eu prefiro ir na igreja quando o presbítero Sebastião está pregando. Não, prefiro quando é o pastor Levi. Não, prefiro ir quando é o irmão Hélio. Não, prefiro ir quando é a Maria. Não, prefiro ir quando é o pastor Levi. Não prefiro nenhum. Eu só vou quando eu saber que é Jesus que vai falar mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é esse o propósito de vocês se reunirem. E isso que eu estou dizendo aqui, irmão, tem tudo a ver de viver o propósito, tá? Tudo isso nós tem a ver de viver o propósito. Então ele está dizendo isso, ó. Não tenha disputas de saber quem é melhor. Aí ele continua, ou por vanglória. Vanglória é não fazer também as coisas para querer se aparecer. Vanglória é isso, ou seja, eu vou fazer para os irmãos verem o que eu estou fazendo, né? Vanglória, para ser visto e elogiado. A palavra vanglória, ela se divide em vã, ou seja, uma vida inútil, vazia, glória, ou seja, é uma glória inútil que às vezes nós queremos buscar. E eu falo isso incluindo eu. Às vezes eu quero ser visto naquilo que eu tenho feito. Às vezes eu quero ser elogiado naquilo que eu tenho feito. Lógico que a palavra de Deus nos diz, dá honra a quem tem honra. Mas eu aprendi com um pastor amigo meu, Levi, toda vez que ele ia me elogiar, antes de eu falar o que eu vou te dizer, guarde o seu coração. Eu vou te elogiar porque a Bíblia manda a gente dar honra para quem tem honra. Mas guarde o seu coração para isso não te atrapalhar na obra que Deus tem feito na sua vida. Ele vinha e me elogiava. Por quê? Porque um elogio é perigoso. Um elogio traz mais problemas do que uma correção, do que uma exortação. Porque um elogio pode desviar a pessoa do foco. Mas a correção traz a pessoa para o foco. Então, isso é importante nós observarmos. Passa o microfone para o pastor Levino. Ele quer falar alguma coisa? Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo de tolo de receber elogio, mas seja humilde, considere os outros superiores a você, a mesmo, que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também dos outros. Amém? Nós vamos chegar nesse ponto aí. A linguagem de hoje. Isso é importante. Olha para você ver, os elogios. E quem não quer ser elogiado, irmão? Quem não quer ser reconhecido? Né? Quem não quer ouvir da esposa? Você está cheiroso. Você está bonito. Eu cortei o cabelo esses dias. Eu falei, pelo amor de Deus, você ficou horrível. O cara estragou seu cabelo. Eu falei, não, mas eu que pedi para ficar assim e tal. Aí hoje ela chegou, já estou acostumando já, viu, com o cabelo. Por que você rapou a barba? Nossa, você está parecendo uma bunda de nenê, Felipe. Deixa esse bigode crescer, né? Todo mundo quer ser elogiado, mas E quando nós ouvimos alguma coisa que não elogia, isso nos faz mal. Mas tem um detalhe, irmão. Aqui ele está orientando um ponto aqui para nós tomarmos cuidado com os elogios. Não é errado você falar, Jesus, trouxe uma boa palavra. Mas além da boa palavra, eu preciso falar para ele, Deus vai te aperfeiçoar ainda mais. Por quê? Para ele entender que ele não está bom ainda 100%. Que ele precisa continuar estudando, orando, sentando para aprender. Tem um caminho longo ainda. Já teve vez de eu pregar e eu achar que eu estava abafando. E aí Deus me corrigiu. Eu tenho um amigo lá em Penápolis que ele falou, ele teve uma época que ele serviu a Deus como itinerante. Ele ia em várias igrejas e Deus estava usando ele tremendamente. Estava usando de tal forma que começou a subir para a cabeça dele. E aí um dia ele foi pregar na igreja, a igreja lotada, um congresso, festividade. Ele falou, hoje, ele da mente dele, como ele já estava se achando, hoje eu vou bagaçar hoje. Aí ele falou que subiu, rapaz. Rapaz, ele não conseguiu falar nada. Não saiu nada com nada, coisa com nada. E a igreja não dava glória, a igreja quieta, fria, gelada e tal. Aí, rapaz, ele ficou naquela prova. Aí quando ele desceu, veio uma mulher e falou para ele assim, ó,
Se você tivesse subido da mesma forma que você desceu, a mensagem seria diferente. Por quê? Porque ele desceu humilde, quebrado, e ele quis subir orgulhoso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E a principal pessoa que vai querer exaltar a nossa vida, o nosso orgulho, e usar a nossa própria natureza é o próprio diabo. Você está pregando demais, hein? Você está ensinando demais, hein? Você está cantando demais, hein? Aí você está bom, você está abafando, hein? E se você não tomar cuidado, irmão, isso desce para o coração. Porque o orgulho faz parte da nossa natureza. Todos nós aqui temos o orgulho na nossa natureza, irmão. E nós precisamos guardar, então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Há um propósito diferente, há um objetivo diferente. E o objetivo não é disputas, não é achar que é melhor do que o outro, não é fazer para se aparecer, não. Continuando no versículo 3. Mas com humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Agora aqui, meus irmãos, aqui é onde começamos a ser confrontados pela palavra de Deus. Porque a Bíblia confronta, viu, Nathalie? E é onde aqui, essa parte nós vamos começar. Agora nós vamos começar a ser confrontados. Por quê? Aprendemos a vida toda, isso falando da nossa cultura, como funciona em nossa sociedade, como escola, empresa, entre famílias, parentes, entre amigos, enfim. Todas estas áreas da sociedade, todas as áreas da sociedade, ninguém quer considerar-se inferior a ninguém. Ninguém quer ser considerado menor do que os outros. Se eu chegar no larzinho, o Luiz ou o Jesus, que estão começando a ministrar, se eu chegar assim, o Luiz, e o Jesus deixou você no ralo, hein? Está pregando melhor do que você. Você vai aceitar isso de bom agrado? Você vai ficar, poxa, o cara me diminuiu, me quebrou, hein? Não é? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer chegar e ouvir que alguém é melhor do que eu. Por quê? Porque isso faz parte da nossa cultura. Faz parte do mundo em que nós vivemos. Só que tem um detalhe, irmãos, que nós precisamos guardar. Isso precisa ser guardado. Guarde isso que eu vou te dizer. Viver como cristão é totalmente na contramão do mundo. O mundo ensina uma coisa, mas a igreja é outra, o evangelho é outro. E você precisa entender que o evangelho é diferente do mundo. A fala do apóstolo Paulo aqui, não é que eu vou considerar o Jesus melhor do que o Luiz. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não. Que eu vou olhar para a igreja e vou classificar quem é melhor e quem é pior. Não. A fala dele aqui não está falando que como amigo, irmão ou colega seu, considera alguém melhor ou superior a você. Na verdade, ele está falando para cada um de nós, no individual, considerar o outro maior do que nós mesmos. É isso que Paulo está dizendo, não é o considerar, é você considerar o seu irmão maior do que você. Todos nós que aqui estamos começando de mim, eu preciso considerar vocês superior a mim. Não é questão de ser superior, porque eu prego melhor, porque eu conheço, mas não. É considerar superior em que a pessoa precisa estar no lugar de mais honra do que eu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui é doutrina bíblica. A nossa igreja vai ser bem sucedida, a nossa vida vai ser bem sucedida, o nosso ministério vai ser bem sucedido, o propósito da nossa existência vai ser bem sucedido quando nós guardarmos esses princípios. E um desses princípios é: considere o seu irmão maior do que você. E aí nós vamos, por que ele fala isso? Por que nós precisamos considerar todas as pessoas à minha volta maior do que eu? Daqui a pouco nós veremos sobre isso, tá? Daqui a pouco nós vamos voltar. Daqui a pouco o próprio contexto vai dizer sobre isso. O versículo 4, vamos continuar. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não olhar somente para as minhas necessidades.
mas também considerar como eu vejo as minhas necessidades, devo olhar as necessidades dos meus irmãos. Assim como eu me preocupo com as minhas necessidades, que eu jejuo, que eu oro, que eu corro atrás, eu preciso fazer por vocês. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Quer viver o propósito de Deus? É servir. É servir. Esse é o maior ministério que ninguém quer fazer. Mais para frente eu vou falar a respeito de alguns personagens bíblicos. Eu só quero dar uma pincelada para você. Se você nunca leu, lê. Atos capítulo 9. Vai falar de uma mulher chamada Dorcas. Só vou falar isso. Futuramente eu vou falar a respeito dessa mulher que servia a obra de Deus. Não pregava, não era obreiro, não pegava o microfone, não tinha posição na igreja. Mas o dia que ela morreu, levantou-se um clamor entre todas as mulheres de tal forma que foram até buscar o apóstolo Pedro para ressuscitar ela, porque ela era importante. Eu só pincelei, tá? Dá uma meditada depois sobre isso. Mas, falando sobre isso, a nossa posição primária não é ser um obreiro, não é ser pastor, não é ser presbítero, não é ser missionário, não é ser diácono, não é ser um apóstolo ou bispo, que seja, não é ser um músico, é ser servo. Antes do púlpito eu preciso ser servo. Porque se eu não for servo antes do púlpito, quando eu subir no púlpito eu não vou saber servir a igreja. Eu vou querer ser servido. E existem muitos lugares aí em que líderes, pastores, obreiros querem ser servidos, mas nós fomos chamados para servir. Então eu preciso me preocupar com as necessidades dos meus irmãos, assim como eu me preocupo com as minhas necessidades. Eu preciso me interessar, meus irmãos, e isso é algo que precisa ser gravado, não é só ouvir. É me preocupar quando alguém falta, é me preocupar quando eu vejo alguém cabisbaixo, é me preocupar quando eu vejo alguém que aparentemente está passando necessidade, é me preocupar em orar, em saber das pessoas quando alguém pede oração, principalmente no grupo do WhatsApp. A nossa irmã Sônia, esse dia ela mandou um áudio grande lá, e eu sei que a maioria não ouviu, porque depois de 3 ou 4 dias, eu até comentei com a minha esposa: você não sabe que a Madalena está grávida, não? Como? A mãe dela falou no grupo da igreja, ouve o áudio lá. E nós deixamos de ouvir o áudio. Às vezes alguém está pedindo um clamor, irmão, já mandou um áudio, mas uma hora por mim, eu estou no hospital, estou com pressão alta. Seja sincero, quem ouviu esse áudio hoje? Nem todos ouviu. E era uma necessidade. E o irmão está aqui, ó. Se é outro de nós, talvez estava aproveitar o embalo e ficar em casa. E o irmão João está há 69 anos, né, irmão João? Então, meus irmãos, nós precisamos nos preocupar, nos interessar com as pessoas. Eu vi que nem domingo, eu mandei um particular para uma irmã, falei: irmã, está tudo bem, estou sentindo a sua falta, preciso de uma visita, que o marido dela não é cristão, é católico roxo, e aí ela vive nesse conflito, e ela conversou esse tempo comigo, e aí ela veio na igreja. E aí eu vi um monte de gente chegando: oh, que bênção, estava com saudade de você. Só que ninguém foi atrás dela. Ninguém foi atrás da irmã. Só viram quando chegou, ficaram felizes. Ai, que bom, bora abraçar. Não estou dizendo que é errado. Mas e quando ela não estava? Ficou 2, 3 semanas sem vir para a igreja. E ela falou para mim: pastor, estou desanimada. Parece que nada muda na minha vida. Eu mandei um textão para ela falando de Deus, mandei versículo para ela meditar. É isso que nós precisamos fazer, nos preocupar. Não se resume ao pastor. Nós, a igreja, fomos chamados para isso, para se interessar pelas necessidades das pessoas, não só para as minhas necessidades. Observe agora o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, versículo 5. Olha o que ele disse primeiro, agora ele vai continuar o texto, hein? Continua. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentido? Que sentimento? Qual é esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Versículo 6 diz: o qual subsistindo em forma de Deus, ou seja,
sendo o próprio Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, ou seja, coisa que deveria aferrar é algo que ele deveria ser, mas Jesus preferiu não tomar essa posição. E o que ele fez? Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de, tornando-se semelhante a quem? Aos homens. É aí que o apóstolo Paulo começa, quando você entende, para você entender os versículos anteriores, você vai entender aqui, quando o apóstolo fala, tem o mesmo sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? Ele era Deus, se diminuiu, se esvaziou de si mesmo, tomando forma humana, semelhante a nós, para viver as mesmas paixões que nós. A Bíblia nos diz que Jesus em tudo, ele foi tentado. Então, Jesus, sendo o nosso maior exemplo, ele se apresenta como servo. Então, observa, irmão, que você colocou, a Bíblia apresenta ele como servo. Nós vamos ver um versículo daqui a pouco, ele fala que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se nós temos Cristo como nosso exemplo, como nosso espelho, nós precisamos ter a mesma identidade de Cristo. Ah, Jesus é meu exemplo, Jesus é minha luz, Jesus é o meu guia, mas você faz o que ele faz? Você é servo? Eu li um livro que eu indico você ler, em seus passos, o que Jesus faria. Nesse livro tem uma igreja que ela decidiram viver uma semana, toda a igreja, em tudo que ela for fazer, pensar o que Jesus faria no meu lugar. Irmão, foi uma luta. Você conseguiria viver uma semana em todos os seus pensamentos, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, em todos os lugares que você for, você falar assim, o que Jesus faria aqui? Eu fiquei pensando isso agora à tarde, meditando, falei, meu Deus, ia ser uma luta, não é? Mas é isso que nós precisamos viver. Não ter essa luta para fazer o que Jesus faria em nosso lugar, mas é uma luta. Por quê? Porque ainda nós estamos encontrando dificuldade de sermos servos. E não estou dizendo de fazer coisas de um ser celestial, de Deus, não. Fazer coisas, escolhas humanas, coisas que Jesus faria em nosso lugar. E no automático, irmão, se você fazer isso, o Espírito Santo de Deus fala, Jesus faria isso. Jesus tomaria essa decisão. Jesus falaria isso. Jesus escolheria isso. Porque nós precisamos entender isso. Se Jesus não for o nosso maior espelho, nós estamos perdendo tempo no Evangelho. Pega o microfone aí, pastor Levino, por favor. Você estava lendo aí, ó. Vê o que Jesus fez. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo o que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual ser humano, e vivendo uma vida comum de um ser humano. Olha aí. Está vendo? É exatamente, pastor Levino. Jesus esvaziou-se a si mesmo, assim como vimos que o apóstolo Paulo nos orienta a fazer no versículo 3. Alguém lê o versículo 3 para nós de novo, por favor? Diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ponto. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus era assim. É isso que ele está dizendo. Quando você considera alguém superior a você, você se esvazia de você. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, fiz como um deles para ganhá-los, não é que ele se tornou pecador para ganhar o pecador, não. Ele diminuiu o seu intelecto, a sua forma de falar, porque ele sabia falar com os letrados e sabia falar com os humildes. Ele sabia falar com governadores, com reis, mas sabia falar com plebeus.
Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Não é o chegar diante de pessoas que são simples, são humildes, que não têm uma leitura, não têm um conhecimento bíblico, não sabe ler, não teve estudo, e eu chegar a querer mostrar intelectualidade, falar difícil, isso, aquilo, tal. Não, o apóstolo Paulo fala, eu me fiz como um deles. Falei como eles, me comportei como eles. Não na questão do pecado, mas é abaixar o nível, diminuir-se. Para quê? Para ganhá-los. Então é isso que Jesus está dizendo e que o apóstolo Paulo está nos orientando. O sentimento que houve em Cristo foi: vocês são superiores a mim, eu vim para servir vocês. E é isso que a igreja de Cristo está se perdendo nos nossos dias. Ninguém quer mais servir. Eu venho falando já há alguns dias, viu? Nós vivemos a pior geração de egoísta, é a nossa. Todo lugar você vê pessoas egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Pessoa que só pensa em si mesma. E isso está invadindo as igrejas. Por quê? Porque eu chego aqui, não cumprimento ninguém, não olho para ninguém, acabo o culto, eu vou embora, não converso com ninguém, não quero saber de ninguém. Ou seja, eu não me preocupo com ninguém. E não é assim. Nós precisamos nos preocuparmos uns com os outros, olharmos uns para os outros, porque é isso que Jesus fazia. Jesus não dispensava ninguém. Ele fugia quando ele queria buscar a face de Deus. Ele fugia quando ele queria buscar a face de Deus. Só que quando as pessoas alcançavam ele, ele fazia tudo o que as pessoas precisavam, segundo a orientação. Presbítero. Uma pequena colocação acerca disso aí, de ser, né, reconhecer as pessoas. Isso aí serve para que até mesmo pastores, líderes, com certeza, começando principalmente, ele vem ter um equilíbrio, né? Tem uma história de uma igreja que o pastor, né, o distrital, mandou ele para outra cidade, e aquela igreja faltava fazer estátua daquele pastor. Amava aquele pastor. Aí quando tirou ele, eles foram lá em São Paulo reclamar. Fizeram a reunião. Qual é o problema de vocês? Nós queria saber por que você tirou o pastor da igreja. Porque não era para tirar. Aí aquele homem superior disse assim: por causa dessa intenção de vocês, a partir de hoje, esse pastor vai ser, ele não vai ser mais pastor, ele vai ser auxiliar de pastor. Mas por que a razão? Porque ele ensinou vocês a amar ele e não a Deus. Aí, é uma coisa interessante, irmão. Tem pessoas que, infelizmente, como o pastor colocou aqui, se ele souber que uma pessoa vai pregar, ele não vem para a igreja. E é errado isso aí, irmão. E eu penso comigo assim, ó, se uma pessoa entrou na igreja por causa de outra pessoa, ele nunca entrou por causa de Deus. Eu tenho certeza, um dia o pastor ele não vai sair. Tenho certeza, o dia que o pastor sair daqui da igreja, tem pessoas que saem da igreja aqui. Porque está ligada no pastor. Por quê? Nós aprendemos que o ensinamento que ele está trazendo aqui hoje, ele está direcionando nós a ser servo de Deus. Sendo servo de Deus, nós vamos aprender o quê? Passa pastor, passa quem for, nós vamos ficar aqui porque o nosso maior interesse é assim, amar o nosso pastor, orar pela vida do pastor, mas o nosso maior interesse aqui é Jesus Cristo. Que eu entrei na igreja por Jesus Cristo. Exatamente. E esse ensinamento, irmão, é muito bom, porque nos traz um equilíbrio, porque tem muitas pessoas que ele acha que o outro é melhor do que o outro, e não é. E Jesus, ele se colocou assim, né, irmão? Tem outro versículo, não sei onde, ele diz assim: aquele que se achar melhor tem que ser como menor. Porque ele se fez aquele menor. Que quer ser grande, que seja menor que o seu irmão. Isso, irmão, já aconteceu comigo. Tem pastor que quando um obreiro é mais usado do que ele quer quebrar a perna do obreiro. Estou mentindo? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo isso aí. Experiência própria. Exatamente. Já Por quê? O pastor ele não tem aquele equilíbrio, ele fala assim, ele ama, né? Mas ele não tem aquele equilíbrio de entender que Deus pode usar aquele obreiro mais do que ele. Ele não é mais do que o pastor, mas ele pode usar. E isso pode acontecer. Porque se ele usar, não é para você ser maior do que o seu pastor. É porque Deus está querendo te usar dentro daquele ministério dessa forma. Exatamente. E o pastor, ele vai te acolher. Porque se ele acolher, ele sabe que aquilo ali é em prol de quem? Do reino.
sendo em prol do reino, porque hoje nós falamos assim, né, irmão? Tem igreja aí que ele leva o lencinho, leva a vassoura, leva... Irmão, Deus, ele não está caracterizado em objeto. Verdade, misericórdia. Tem pessoa que ele ama mais filho, mais esposa, mais irmão do que Deus. Isso aí, sabe como é que dá o nome, irmão? Vocês sabem qual é o nome disso aí? Se chama, começa com I. Idolatria. E muita gente fala de católico, né? Católico adora imagem, mas tem pessoa que adora filho, adora pastor, adora missionário, adora cantora, adora mulher de pastor. É idolatria. A nossa idolatria, irmão, tem que ser só para Jesus Cristo. Exatamente. É só uma colocação que ele está fazendo, tá, irmão? Não, mas é bem colocado isso É mesmo. verdade. É bem E colocado. se isso aí não for realmente acolhido por nós começamos a achar que um é melhor do que o outro, e ninguém é. Sabe Né? por que se usa muito disso daí de hoje, campanha? E uma coisa que eu estava pensando, sabe por que as pessoas não servem mais a Deus, a maioria das igrejas? Porque a própria liderança está ensinando o povo que Deus é que tem que servir. Faz campanha de cura, faz campanha de porta aberta, faz campanha de chave. E aí o que acontece? A pessoa vem na igreja entendendo, é Deus que vai me dar, não é eu que vou dar para ele. Eu não estou indo para servir, eu estou indo para ser servido. Então muda a compreensão de servo. E aí entra nessa questão de lenço, disso, de aquilo. Por quê? Porque a pessoa esqueceu, irmão, que o princípio, tudo vai dar certo na sua vida, se você começar do jeito certo. Né? Pode concluir, pessoal. Tem pessoa, assim, mais uma colocação, que sempre nós temos que ter esse equilíbrio e entender que nós não estamos na igreja por outra questão, nós estamos por causa de Jesus Cristo. E já aconteceu comigo, né, de pastor querer quebrar minha perna, porque simplesmente eu só estava ajudando no reino. Mas muitas vezes pastor desequilibrado, ele não aceita que você faz. Eu tenho que derrubar esse obreiro aí. Mas é verdade mesmo. Eu tenho que derrubar esse obreiro aí, porque ele está sendo usado por Deus. Mas não é o caso do nosso pastor. Não, aqui, sim, né, sim, irmão, eu entendi. Mas eu já vi aí também, presbítero, já vi isso aí já também. É uma pura verdade, já aconteceu comigo, mas todo tem que ser acolhido da melhor forma. E a gente fala assim, todos são iguais, mas quando um é mais usado... E para encerrar, irmão, você sabia que tem muitas pessoas que ele quer pregar na igreja, ele quer fazer muitas coisas, mas muitas vezes ele não faz por receio. Receio do quê? Eu vou pregar, meu pastor como é que ele vai receber a minha mensagem? Sabe? Porque você está olhando ele como Deus. Exatamente. Tem que olhar para Jesus. Se tiver de fazer, faça para Deus. Amém, irmão? Amém. É isso aí, presbítero. Gratidão, muito boa comentário. Essa é a nossa identidade primária. É impossível cumprir o propósito da nossa existência se não nos diminuirmos igual a Jesus. E isso deve nos preocupar. Isso precisa nos preocupar, irmão. Se você não está conseguindo servir, ora a Deus, tá? Porque já vimos que se nós não carregarmos a identidade de Cristo, o diabo, nosso adversário, vai colocar em nós a sua própria identidade. E nós irá nos destruir. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Observa que ele mesmo se humilhou. Dizem que tem um versículo, as pessoas dizem que tem um versículo na Bíblia que os humildes serão exaltados, né? Na verdade, o próprio Jesus disse no Evangelho em que Lucas escreve, capítulo 14, versículo 11. Eu vou ler por causa do tempo. Diz assim, porque todos o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Capítulo 14, versículo 11 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Veja que o apóstolo Paulo nos orienta nesse contexto para não fazermos as coisas por contenda ou vanglória. Em outras palavras, não se exalta a ti mesmo. Quando nos exaltamos a nós mesmos, Jesus fala que seremos humilhados. Irmão. Jesus fala que nós seremos humilhados. Teve um rei. Quem é o rei?
que se exaltou a si mesmo. Era a maior potência do mundo. Fez um jardim suspenso no seu palácio. E se declarou o mau rei. Aí Deus falou, tá bom, então vai comer capim. Quem que foi esse rei? Se achou a si mesmo, Deus falou, tá bom, vai comer capim. Comeu capim durante anos. Viu? E quando ele voltou, voltou humilde. É o rei ímpio que tem um texto na Bíblia. Sabia que no livro de Daniel tem um texto que ele escreveu lá exaltando a Deus, reconhecendo o Deus Daniel. Por quê? Porque precisou passar por esse processo. Irmãos, segura aí só para me concluir essa parte aí, para nós começarmos na semana que vem, já em outro assunto. Foi exatamente isso que Deus fez, que fez Jesus. Seguindo o versículo 8, nos diz que ele, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu quero atenção aqui, ó. Principalmente dos obreiros, dos líderes, do que serve. Todos nós servimos, mas principalmente, presta atenção. Mas antes de vermos a exaltação de Deus a Jesus, o rei Davi, no Salmo de número 69, passa coisas semelhantes às de Jesus como servo. Alguns estudiosos acreditam que esse salmo aponta para o sofrimento de Cristo, por causa da grande semelhança de sofrimento de Davi. Vamos ver Salmo de número 69, por favor? Rapidinho que nós estamos acabando. Deixa eu ver se está acabando mesmo. Eu vou acabar essa parte aqui e aí eu tenho que deixar o resto para outro dia. Salmo de número 69, todos acharam? 69, acompanhe comigo a partir do verso de número 6. Diz assim, ó. O Davi escreveu esse salmo, tá? Presta atenção, ó. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa os que buscam, ó Deus, o Deus de Israel. Verso 7. Pois por amor de ti suporto zombaria e vergonha, cobre-me o rosto. Verso 8. Sou um estrangeiro para os meus irmãos e estranho até para os filhos da minha mãe. Um comentário. Isso também vai soar semelhante para nós, que entendemos nossa posição de servo. Olha o versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome. Olha isso. Cuidar da casa de Deus consumia Davi. Algumas traduções vai dizer, o zelo pela tua obra me consome. Aí eu entro aqui num ponto muito importante. Quero usar um exemplo aqui, por exemplo, a missionária Wanda, que está aí na frente para a festividade das mulheres. Você não está se sentindo consumida, exausta, destruída? É isso, é esse consumo. Às vezes, nós precisamos entender que Davi estava dizendo sobre isso. O zelo pela tua obra, o querer fazer o melhor. Aí entra a questão aqui, que entra um detalhe que diz, as pessoas não me compreendem, as pessoas me tratam como estranho, as pessoas zombam de mim, ou seja, a pessoa se sente sozinho. Não tem ninguém do lado, busca um refúgio, não tem um apoio. É isso que o salmista está dizendo. Eu zelo pela tua obra e isso me consome. Se sente descarregado. Vou usar um exemplo aqui também, nosso irmão Luiz. Vira e mexe, eu vejo o irmão Luiz aqui 4 horas, 4h30, com a roupa de serviço, entrando aqui na igreja, arrumando as cadeiras quietinho, sem falar nada para mim. Não, acabou de arrumar, fecha a porta, monta no carro e vai embora. É isso, é ser consumido pelo zelo da obra de Deus. É você servir, o servir vai consumir você, irmão. Você servir, você vai ser consumido. E às vezes as pessoas acham que, se eu servir, eu estou servindo. Mas estão me consumindo, não vou servir mais. Davi passou por isso. Jesus passou por isso. Nós não vamos passar? Você não vai se sentir exausto? Você não vai se sentir esgotado? A Maria já foi líder das mulheres, já foi líder. Você não se sente esgotado? Eu como pastor Sebastião, pastor Levino, não se sente esgotado, nunca se sentiu esgotado na frente do trabalho?
Tem dia que eu entro em casa lá, irmão, não quero nem comer depois num culto. Não é porque as pessoas falam, é porque eu me sinto exausto, sobrecarregado. E eu, deitar. E minha esposa quer comentar alguma coisa da igreja. Eu falei, pelo amor de Deus, amor. Aí está dentro de casa, a igreja ficou lá. Vamos tratar daqui da família, esquece a igreja um pouco. Por quê? Porque eu estou exausto. Não é assim, missionário? Pode falar, por favor. Tanto que os especialistas, eles falam que 1 hora de pregação vale 7 horas de serviço forçado. 1 hora de pregação. Porque então, exige do seu psicológico. Quanto exige? Exige. Então, ou seja, quando diz isso, está falando de servo. Servo vai se sentir exausto, vai se sentir consumido. O Luiz, quando estava perto do congresso dos varão aí, ele não falou para mim, Batista Lucinete falou. O Luiz queria chegar aqui e entregar os varão que não queria mais, né, Luiz? Exausto, sobrecarregado. Ele se sente esgotado. Por quê? É o zelo pela obra. É o zelo pela obra. Quem serve vai se sentir assim. A minha esposa, eu vejo a minha esposa, rapaz, acaba uma programação, ela já está programando do outro, e aí eu vejo ela se esgotando, eu vejo ela exausta em casa, falo, calma amor, respira. Nem acabou que teve agora, que teve esses dias, o que foi? Eu esqueci. O encontro de casais, acabou o encontro de casais, no outro dia ela estava mandando, vê aí, o que você acha pro dia dos pais? Eu falei, pelo amor de Deus, amor, calma, respira. Porque é o zelo pela obra, é servir o melhor para a casa de Deus. Então isso vai nos consumir, nós vamos nos sentir esgotados. Todos nós pensamos em desistir nesses momentos. Eu como pastor aqui, indo para 2 anos e meio, perdendo 3 anos, eu já pensei em falar, esse negócio de ter pastor não é para mim não. Já pensei em desistir, já pensei em abrir mão. Como todos que estão aqui, até como crente, já pensou em sair da igreja? Por quê? Porque pelo zelo, pelo servir. Então você precisa entender, você como servo, você não vai ser sempre um super-herói. Você não sempre vai servir alegre, animado. Vai ter dia que você vai servir gemendo. Vai ter dia que você vai servir com dor. Às vezes nós queremos servir as coisas, por exemplo, um trabalho na rua registrado. A pessoa está com dor, está com um problema, mas não perde o dia de trabalho. Mas quando é para ir para a igreja para servir, pastor, não dá para mim não. Estou numa prova aqui. Ou seja, não quer se sentir esgotado não. Quer se sentir, irmão, você vai se sentir fraco mesmo. Vai ter dia que a sua alma vai estar gritando, gemendo, e você vai estar confortando o coração de uma pessoa. Ou a sua alma está doendo, está gemendo e você está lá servindo e a pessoa está sendo ingrata com você ainda. Você está querendo fazer o melhor para a pessoa e a pessoa ainda está falando da sua vida. É esgotar, o zelo pela tua obra me consome. O que ele está dizendo? Servir a tua obra está me consumindo. É isso que Davi está dizendo como rei. Mas foi exatamente isso que o rei Davi sentiu. Foi exatamente isso que Jesus sentiu. Isso é um servo obediente. Todos nós vamos passar por esse momento. Vai até parecer que não temos o apoio nem de Deus. Jesus passou por isso. Às vezes você como líder na frente de um trabalho, você como um obreiro na casa do Senhor, você servindo a obra de Deus, vai parecer que nem Deus está te apoiando. Você vai se sentir sozinho, isolado. Jesus no momento sentiu isso. Nós vamos nos sentir, irmão. Mas nunca estaremos sozinhos. O Deus Espírito Santo está sempre conosco. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu ia citar mais alguns textos que mostram que Jesus, ele serviu, né? Não foi só o apóstolo Paulo que citou, mas o próprio Jesus se apresenta como servo. Talvez eu cito na semana que vem para a gente entrar em algum outro tema, ficou só um pedaço, mas a hora já foi. Tá bom, meus irmãos? Então Deus abençoe, entenda isso, tá? Nossa primeira vocação é de servir. Servir quem? Deus! Você vai servir a Deus quando você servir o seu irmão. Eu sirvo a Deus. Mas não faz nada, irmão. Não faz nada em prol do reino. Não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém, não pensa em ninguém, não ora por ninguém. Que Deus é esse que você está servindo? Jesus diz, quando fizeres a um desses meus pequeninos, você está fazendo para mim.
É aí, porque ele diz ainda, só para concluir, meus irmãos, Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, a Jesus, naquele dia ele dirá assim, dirá para as pessoas, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo, não me visitaste. Aí vão perguntar, quando é que o Senhor estava enfermo e nós não te visitamos? Quando é que o Senhor estava nu e nós não te vestimos? Quando é que o Senhor estava com fome e nós não te alimentamos? Quando é que o Senhor estava com sede e não te demos de beber? Quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. É sério, irmão. Aí entra e quebra quem? Os desigrejados. Os desigrejados, o que ele quer fazer? Servir ele a Deus. Não serve ninguém, não honra a obra do Senhor, não serve a obra do Senhor, não tem unidade com ninguém, não é confrontado, não é esgotado. Por quê? Porque um desigrejado não quer se sentir esse esgotamento de servo, não. Ele usa, quero ter paz. Aí vai viver desigrejado. Não tem aprovação de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.